verso 21 diz assim: e passando Jesus outra vez, num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, que estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está quase à morte. Rogo-te que venha e imponha-lhe as mãos, para que sare e para que viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, que lhe havia padecido com muitos médicos, e havia gastado tudo quanto tinha, mas nada lhe adiantava, pelo contrário, ia de mal a pior. Quando ouviu falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nos seus vestidos, porque dizia: se tão somente eu tocar nos seus vestidos, eu sararei. Logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu em seu corpo já estar curado daquele mal. Logo Jesus, conhecendo que havia saído virtude dele, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou os meus vestidos? Disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta, e diz: quem te tocou? Ele, olhando em redor para ver quem fizera aquilo, então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, ser curada deste mal. Então ele, ainda falando, chegaram-se os principais da sinagoga, e disseram: a tua filha, Jairo, está morta, não perturbe mais o mestre. Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse a Jairo: não tema, crê somente. Não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu aquele alvoroço, e que choravam muitos e pranteavam. Entrando, disse-lhe: por que vós estáis alvoroçais e estão chorando? A menina não está morta, mas dorme. Riram-se dele. Porém ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, Pedro, Tiago e João, e entrou onde a menina estava deitada. Tomou-a, a menina, pela mão, e disse-lhe: Talita cum, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta. Logo a menina se levantou a andar, pois já tinha 12 anos de idade. E assombraram-se com grande espanto. E a gente termina no verso 43, que diz: e mandou-lhes que expressamente a ninguém soubesse, e disseram-lhe: deis a ela de comer. Pode tomar o seu assento, glorificando e exaltando ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Presta teu coração um momentinho. Escute o que eu vou dizer para você aqui. Eu poderia começar no capítulo 5, já distribuir para você algumas lições aqui, mas você precisa entender uma coisa. Eu comecei aqui antes falando para você que nada acontece por acaso. Eu sei que nós ouvimos isso repetidas vezes, mas nós precisamos não só ter isso como um guichê na nossa vida, como uma frase de efeito, mas ter como uma verdade absoluta. Porque quando nós olhamos para tudo aquilo que a Bíblia nos conta, nos mostra, quando nós olhamos para o tema da campanha, aos pés da cruz, ao contemplar uma cruz vazia, a gente vemos que Jesus, ele cumpriu todos os seus propósitos. Ele cumpriu tudo aquilo pela qual ele foi enviado. E ontem lá eu disse uma coisa e vou dizer aqui também, que nós precisamos entender que a pessoa de Jesus, ele não foi um ser que
foi obrigado, não. Ele mesmo diz: eu tenho as minhas vontades, mas eu vou subjugá-las às minhas vontades, porque eu conheço o plano do meu Pai. Aleluia. Eu não vim fazer a minha, eu vim fazer a vontade dele. Quando eu olho para Marcos capítulo 5, eu vejo esses dois milagres acontecendo. A gente precisa olhar um pouco para o contexto antes, porque Marcos capítulo 5 não começa em Marcos capítulo 5, mas começa em Marcos no capítulo 4, a partir do verso 35. Jesus ele entra dentro de um barco com os seus discípulos e dá uma ordem expressamente dizendo: olha, vamos atravessar para o outro lado. Cansado do dia a dia, como ainda homem 100% também, Jesus vai para a proa e vai dormir. Coloca uma almofada e vai tirando o sono. Só que você conhece a história. No meio da travessia, levanta-se uma tempestade. Os discípulos não sabem o que vai fazer, vai lá e acorda ele. E Jesus então vai repreender aquele vento. A palavra ali não é acalmar o vento, é repreender, indicando que o inimigo está usando um elemento da natureza para poder afrontar os discípulos. Mas como nós sabemos que o diabo não é onipresente, não está em todo lugar ao mesmo tempo, ele esqueceu. Talvez ele não viu direito que quem estava dentro daquele barco não era apenas os discípulos, mas estava junto com os discípulos, mesmo que dormindo, humanamente falando. Mas ali estava aquele que tinha poder para repreender qualquer elemento da natureza. Quando Jesus sai daquele lugar e repreende aquela tempestade, e ele desce do outro lado, ele entra num outro embate. Agora ele vai enfrentar, ele vai passar por um local onde tinha um homem endemoniado. Na verdade, dois, mas um se destaca, o famoso endemoniado de Gadareno. Jesus vai fazer um milagre tremendo, mas o que mais me chama a atenção na libertação do endemoniado de Gadareno é duas coisas. A primeira é que aqueles que conheciam a vida daquele homem não se alegraram com o seu milagre, pelo contrário, preferiram expulsar Jesus do que celebrar o que Jesus havia feito. Meu Deus. Eu tenho uma resposta para você: Jesus não bateu de frente com ele, Jesus simplesmente foi embora. Mas a coisa mais interessante, a segunda melhor, é que quando ele vai sair, o endemoniado, ex-endemoniado, diz assim: deixa eu ir junto. Ele diz: não, você fica, porque eles estão me mandando embora, mas você é o testemunho de que um dia eu estive aqui. Você é a prova de que a graça esteve aqui. Você é a prova de que a porta esteve aqui. Você é a prova de que o caminho, a verdade, a vida esteve aqui. Então você fica. Eles me mandam embora, mas o meu testemunho, o meu milagre é que você vai ficar. Pastor, por que o senhor está dando essa prova? Você vai entender. Quando Jesus acaba de realizar essa libertação e pega seu barco e vai para o outro lado, quando ele chega do outro lado, aparece um homem, o Jairo, está com um problema. Sua filha está quase à morte, e o texto é enfático dizer: ela tinha 12 anos. Só que quando ele começa a falar com ele, chega de repente uma mulher e toca. Jesus já está a caminho da casa de Jairo, a mulher toca e aquilo ali para. Jairo agora tem que esperar ver Jesus resolver o problema. Tem que esperar Jesus solucionar. E a Bíblia vai dizer, não sou eu que estou inventando não, que até os discípulos ficaram chateados. Por quê? Porque Jesus parou e disse assim: alguém me tocou, e a multidão é muito grande, Senhor. Como que diz? O que tem a ver com isso? O senhor está no meio de uma multidão? Não quer ser tocado, vai para um lugar que não tem uma multidão. Não tem como saber. Jesus disse: vai de mim, saiu virtude. Algo diferente. Não foi um toque qualquer.
sabia onde a mulher estava. Mas ele para, ele olha, ele observa para ver se a pessoa vai querer se pronunciar ou não. O problema não é Jesus fazer. O problema é você manter. O problema não é Jesus fazer. É você ter coragem de ser testemunha dele. E às vezes ser testemunha de que uma porta abriu a bênção. Mas o apóstolo Paulo diz: eu não sou testemunha só por aquilo que ele fez de bom para mim, mas eu sou testemunha pelas provas que ele me colocou. É por isso que eu carrego as marcas dele em mim. Aleluia, glória a Deus. Ela se apresenta e diz, conta toda a verdade. Jesus olha para ela e diz assim: olha só, vai em paz e ser curado. Não foi o toque que curou aquela mulher, apesar dela ter sentido no seu corpo, mas o que curou foi a palavra que Jesus liberou: vá e ser curado. Se é ser, é porque ainda não tinha. Às vezes, irmãos, nós confundimos o quase por já está. Às vezes você vem num culto como esse, numa campanha como essa, no seu momento de intimidade, Jesus começa a fazer e você se enche e diz assim: já está bom. E Jesus diz: não, você não entendeu, eu não quero encher, eu quero que derrame. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Às vezes, irmãos, a porta começa a abrir um pouquinho, você já descansa ali. Deus: não, você não entendeu, eu não quero que só uma porta abra, eu quero que uma, duas, três. Eita glória, aleluia. Aquela mulher poderia ter ido embora com a sensação que estava curada. Não vou falar nada, já senti. Importa que eu senti que eu estou curado, eu vou embora. Mas ela não, ela conta a verdade. Ele diz: então você não vai só com a sensação, você vai com a certeza. Ser curada deste mal, e mais, a tua fé te salvou. Isso é, você agora sai com a cura e você sai agora. Daqui para frente a responsabilidade é sua, mas você encontrou a salvação. Vai com ela e vai com a cura que você precisa. 90% de nós que já estamos aqui já saímos com a salvação. Nós estamos todo dia atrás de uma cura, de uma libertação, de uma transformação, de uma resposta. E Ele tem para a nossa vida. Meu Deus, aleluia. Mas a Bíblia é enfática em dizer que essa mulher, ela perde o seu sangue durante 12 anos. Não é coincidência a idade do sofrimento da mulher ser parecida, ser idêntica à idade da filha de Jairo, que está para morrer. Aqui está o segredo, porque, irmãos, que Jairo teve que esperar. Aqui está o segredo, porque Jairo teve que aguardar. Deixa eu te falar uma coisa para você aqui. No ano em que Jairo estava celebrando o nascimento da sua filha, foi o mesmo ano que essa mulher começou os seus piores momentos. No ano em que a filha de Jairo nasceu, há 12 anos atrás, é o mesmo ano que essa mulher começa a perder o que tem, a passar por luto. Meu Deus. Então deixa eu te liberar uma palavra de Deus para a tua vida aqui. Não foca muito no que Deus está fazendo em outros, foca no que Ele vai fazer em você. Aleluia. Não vai ser do jeito do outro, pode ser parecido, mas não quer dizer que Ele não vai fazer em você. Quando eu olho para Jairo, eu aprendo aqui algumas coisas interessantes. Primeiro, eu vejo que para Jesus começar a operar na vida de Jairo, primeiro Jairo teve que tomar algumas atitudes. A primeira foi ir até Jesus. Mas o ir de Jairo até Jesus não foi um ir qualquer, não. Eu vou te dar aqui alguns elementos que você tem que usar no seu ir até Jesus. O primeiro deles, o pastor já falou aqui: ir sem fé é a mesma coisa que não ir. Ir até Jesus é ir crendo, irmãos. Aleluia. Aleluia. E deixa eu te falar uma coisa sobre a fé aqui, o texto áureo que foi falado aqui, Hebreus 11, primeiro.
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova daqui você espera. Vamos lá no verso 6? Pois é necessário que todo aquele que se aproxima dele quem Deus, creia que dele será galardoado. Eita glória! Mas eu tenho uma coisa melhor ainda. É bonito falar de Hebreus capítulo 11, verso 1, capítulo 11, verso 6, mas vamos continuar? Vamos lá no 16. Lá no 16 ele diz assim, olha, todos esses aí heróis da fé, que estavam aguardando algo material, todos eles morreram sem ter alcançado, porque eles entenderam que não era pelo material que eles buscavam, mas era pelo celestial. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Só que Deus já falou uma coisa tremenda, sabe o que é? Desses aí eu não me envergonho. Desses homens que viveram debaixo de uma promessa, mas no momento entendeu que aquilo que deu para receber, recebeu na terra, aquilo que não deu agora vai receber no céu. Desses eu não tenho vergonha, e eu vou dizer mais, eu tenho prazer de ser chamado de seu Deus. Aleluia, glória a Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que aplica isso. É que quando você se aproxima de Deus, você creia que aquilo que for necessário para você viver, para você continuar, para você se manter, Ele vai acrescentar. Mas tem coisa que Ele vai te prometer, que não está nessa esfera, mas está numa esfera muito maior. Verdade. Ai, irmão, deixa eu liberar uma coisa que está ardendo no meu coração. Aleluia, Jesus. Cuidado, irmão, para você não querer transformar toda a palavra profética para acontecer no dia a dia, viu? Tem palavra profética que não vai acontecer no material, não. Primeiro vai ter que começar a acontecer no espiritual. Aleluia. Porque tem gente querendo o milagre de Deus, a bênção de Deus, mas só anda morno. Ei, Só anda frio. meu Olha aí. Deus. Só anda sonolento espiritualmente falando. Mas quando se libera uma palavra de que a porta vai abrir, de que o milagre vai acontecer, de que a conta bancária vai virar, de que a cura vai chegar, se alegra. Mas quando busca para orar, quando clama para ir, aí some. A mesma fé que espera alcançar na terra precisa ser a mesma fé que espera alcançar em outras dimensões. Aleluia. Jairo, ele vai até Jesus com fé. Ele vai até Jesus sem dúvida alguma. Por quê? Porque ele acredita que aquele a qual ele está buscando é alguém que tinha poder e autoridade para realizar o milagre que só ele podia fazer. Maravilha. Jairo vai até Jesus e Jairo faz a segunda coisa, ele se humilha. Irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. Você precisa entender que a humilhação diante de Deus é um reconhecimento. E quando eu falo de humilhação aqui, irmão, escuta, eu estou falando com você. Pega essa senha aqui. Não é se humilhar naquilo que você pode fazer. Isso é falsa humilhação. Tem pessoa que diz assim, pastor, eu posso fazer isso. Pode. Mas às vezes, irmãos, nós precisamos entender que falar sobre... Eu fico vendo por aí, irmãos, que tem pessoas que, na interlinha do que ele prega, dá a entender que ser dependente de Deus é falta de maturidade, que ser dependente de Deus é uma vergonha. Não, irmão. Quanto maior e mais abalizado você é espiritual, mais dependente você se torna. Meu Deus, aleluia. Porque tem gente que chega e se humilha, Senhor, eu estou me humilhando, eu reconheço tua grandeza, mas só por aquilo que ele não pode fazer, porque ele está buscando um favor de Deus. Mas aprenda a se humilhar naquilo que você pode fazer. Mas você diz, Senhor, eu posso até fazer, mas eu convido o Senhor para estar comigo. Aleluia, glória a Deus. Eu vou fazer como Neemias, eu posso até descer, eu posso até conversar com o Sambalate, com o Tobia, com o Jé, eu posso,
mas eu decido não descer, porque a obra do Senhor é mais importante do que eles têm para falar comigo. Eu estou aqui debaixo de uma ordenança do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Não convida Jesus só com o diagnóstico do médico chegar e você ver que não tem como resolver. Seja inteligente como a família da festa de Caná. Convida a mãe, os discípulos, mas convida ele também. Seja inteligente, não convida ele só quando o vinho acaba. Convida ele quando você tem vinho para oferecer, quando você tem saúde para oferecer, quando você tem tempo para oferecer, quando você tem disposição para oferecer. Porque no dia que você passar pelo vale, ele diz assim: você vai passar, mas eu vou passar contigo. Eu não vou levar você a passar no vale não, mas eu vou passar contigo. Eu vou estar com você. Meu Deus. Porque o verdadeiro amigo não é aquele que quando vê o vale corre, não. É aquele que passa com você. Então Jairo ele se humilha. E Jairo clama. Pede socorro. Pede ajuda. E aí nós começamos a ver Jesus entrando em ação. A primeira coisa que acontece, Jesus chega para ele e vira para ele assim: Jairo, não tema, crê somente. Aleluia. Jesus não se desesperou, Jesus não. Jairo, crê somente, não tema. Eu vejo aqui que Jesus usa uma palavra de fé, não tema. Jesus usa uma palavra de esperança, não está morta. Jesus usa uma palavra de poder, levanta-te. No processo do milagre de Jairo, Jesus usa esses três tipos de palavras: de fé, não tema; de poder, levanta. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus vê as atitudes de Jairo, Jesus diz: agora daqui para frente é comigo. Quando ele vê uma notícia chegando que pode contaminar a fé de Jairo, ele diz assim: não dá ouvido não. Foca em mim. É comigo. Agora daqui para frente vai acontecer do meu jeito. Primeiro, Pedro, Tiago e João, os demais discípulos ficam. Só vocês três velhos. Multidão, fica aqui. Daqui para cá só nós quatro. E você já tem mais 5. Eu não estou falando que Jesus deixou só a multidão, ele deixou alguns dos discípulos para lá. Cuidado. Eu sou discípulo, mas precisa ter nível de intimidade diferentes. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia apresenta 5 tipos ou 5 níveis de relacionamento de Jesus. O primeiro, com a multidão. O segundo, com os religiosos. O terceiro, com os 12 discípulos. O quarto, com 3 desses 12. E o quinto, só com 1. Só um reclinava a sua cabeça no peito. Meu Deus. Aleluia. Só um tinha uma intimidade a ponto de tocar em Jesus de forma diferente. E nós não estamos falando da cultura brasileira, que homem abraça homem, não, irmão. Naquela época não tinha esse negócio, não. Era uma cultura diferente, para você ver o nível de intimidade que João tinha com o mestre. Aleluia. Jesus disse: vocês são meus discípulos, mas esse milagre vocês não vão. Fiquem aí. Só Pedro, Tiago, João, eu e o Pai. Quando ele chega lá, ele libera uma palavra de esperança. Ela não está morta, ela só dorme. Quem sabe que você entrou aqui nessa noite preocupado com uma situação, é uma enfermidade, é uma luta, é um problema. Eu não sei o que você está buscando nessa campanha. A palavra de Deus para você é: você ainda não perdeu, só está passando pelo crivo do tempo. Espera, confia, aguarda, descansa.
Mas pastor, o meu patrão já falou, pastor, o governo já disse, não, nós não estamos aí para patrão, para governo, para economia, nós estamos buscando aquele que tem poder sobre o dólar, sobre o euro, sobre qualquer câmbio que existe, nós estamos sobre aquele que tem poder. Quando fala, o céu se abre, quando fala, a terra treme, quando ordena, não tem demônio, não tem diabo, não tem governo que possa impedir o seu agir. O pastor falou aqui, irmão, só estou pegando um gancho. A cruz não é a prova sobre a vitória de Cristo. A cruz não foi um empecilho para Cristo, não foi o inimigo de Cristo, irmão. A cruz, na verdade, é o inimigo do diabo. Não, eu vou até pegar esse gancho aqui. Tem uma coisa que acontece dentro das Assembleias de Deus, principalmente, tem que falar de onde a gente é, dentro das Assembleias. Sabe? Que pegaram a imagem da cruz e transformam ela em maldição. Aonde? Aonde que ela é maldição? Não, mas Paulo diz aonde? Paulo diz aonde? Ela era um instrumento usado por uma cultura romana para uma morte de humilhação. Até Jesus. De Jesus para cá acabou. Como que a igreja católica no passado exorcizava as pessoas? Com o símbolo da cruz. O poder não está, não é isso que eu estou falando. Mas ela, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar onde os muçulmanos estão, onde tem o terrorismo, onde tem isso, onde tem aquilo, a cruz é um símbolo. Todo mundo olha e diz, ali é o cristão. Ali tem o cristianismo ali. Antes mesmo do peixe, antes mesmo do candelabro. O peixe e o candelabro é mais para o judaísmo. A cruz é do cristianismo. Aleluia. Vai na China e usa o candelabro, eles não falam nada. Vai na China e usa o peixe como símbolo, eles não falam nada. Mas vai lá e bota uma cruz na sua porta para você ver o que o Xi Jinping vai fazer com você. Vai mandar você para a forca. Por quê? Porque depois da Bíblia, o símbolo máximo do cristianismo é a cruz. Então deixa eu te falar uma coisa para você aqui. A cruz não foi o pesadelo de Cristo, a cruz é o pesadelo do inferno. Jesus disse, fica tranquilo. Eles estão rindo? Eles estão rindo? Então vem cá. A mãe e o pai da menina, 5, 6, 7, vai entrar o número da perfeição. Fecha aí. Bota todo mundo para fora. E ele ordena para a menina ressuscitar. Na verdade, despertar o sonho. Eu caminho para encerrar dizendo para você algumas coisas aqui que eu queria que você considerasse. Tem milagre que você vai ter que botar para fora algumas coisas. Tua casa está muito cheia. Ih, pastor, vou mandar para fora meu pai? Não, não é isso não, espiritualmente falando. Sua mente está muito cheia. Sua vida está muito cheia. Tem tempo para tudo e para todos. Mas tem milagre que vai acontecer no particular. Glória a Deus, aleluia. Jesus disse assim, sai todo mundo. Fica só a gente aqui. O que você precisa botar para fora para você poder ver o agir de Deus? A dúvida? Essa ansiedade? Esse desespero? Essa incredulidade? Essa falta de fé? Essa inconstância que um dia você está lá em cima, outro dia você está cá embaixo, outro dia a tua fé está matando gigante, outro dia você está correndo, se escondendo lá no escuro, no campo. Irmão, cria uma vida de constância na presença de Deus. Meu Deus. Seja alguém fervoroso hoje, amanhã, depois, todos os dias. Seja alguém que não está visando só momentos. Jesus tira os contrários para fora. E aí acontece uma coisa muito interessante. Ele diz assim, olha, levanta-te. E ele dá uma ordem que você não entende humanamente falando. Não conta para ninguém. Não conta para ninguém. Dá ela de comer. Pastor, por que esse milagre ele diz, não conta para ninguém? Na verdade, aquilo ali não é uma
ordem para não contar. O que Jesus quis dizer ali é: vocês viram, mas a partir de agora, a responsabilidade não é mais só minha, é de vocês também. Ali os discípulos começam a criar em Jesus uma confiança, uma dependência. E a ideia de Jesus não era, irmão, escuta o que eu estou te falando aqui, a ideia de Jesus não era ele ser milagreiro. A ideia de Jesus é que seus discípulos aprendessem e através deles é que as coisas começassem a acontecer. A prova disso é na multiplicação dos pães. Quando Jesus multiplica, dá graça, ele dá aos discípulos, e os discípulos é que dão à multidão. Isso é, não foi só Jesus que multiplicou, os discípulos, a partir do pão multiplicado, começa a ser o agenciador dos milagres para aqueles que estavam sentados. Aleluia. É por isso que Jesus disse: eu vou, mas vós farão maravilhas maiores do que essas. Porque agora vocês aprenderam que não é depender de mim por aquilo que eu faço, mas é depender por aquilo que eu vim pagar o preço. O milagre agora é com vocês. Irmão, Deus não quer fazer só em você, irmão. Deus quer fazer através de você também. Deus não quer fazer só em você, Deus quer fazer através de você. E para a gente encerrar, eu disse para você que o capítulo 5 de Marcos não começava ali. E narrei para você o primeiro fato, a tempestade. Depois o endemoniado de Gadareno. Depois Jairo com o seu problema. Depois a mulher do fluxo de sangue. E aqui tem uma coisa para me fechar a palavra nessa noite. Você notou que os milagres aconteceram sequencialmente? Verdade. Ele saiu de um, entrou no outro, saiu de outro, entrou, foi. Porque se você parar para ver, você vai ver o poder de Jesus operando sobre 4 situações. Primeiro, sobre a natureza. Ele está dizendo: não tem vento, não tem terremoto, não tem placa tectônica, não tem nada na natureza que eu não possa. Eu sou o Deus que acalma o mar, que repreende o vento. Quando ele sai de acabar de mostrar o seu poder sobre a natureza, ele agora entra no mundo espiritual. Vem o demônio, a legião. Ele diz: isso aí para mim também não é nada. Não tem demônio, não tem luta espiritual, não tem capeta, não tem nada que eu não possa ordenar a libertação. Glória a Deus, é verdade. De repente ele cai para fazer aquilo ali. Chega um homem que tem uma menina que está enferma, mas na verdade ela morre aos olhos dos homens. Ele vai para lá, porque ele não tem medo da morte. Ele sabia quem ele era. E no meio do caminho aparece uma mulher com uma enfermidade. Jesus vai e cura, dizendo assim: não tem enfermidade que eu não curo. Não tem nada no corpo humano que é maior do que a virtude que de mim pode sair. E quando ele chega lá na casa de Jairo, ele vê uma menina morta aos olhos do homem, que ele diz: está dormindo. Mas ele sabia o tamanho do poder e a sua autoridade. Quando chega lá, ele diz assim: menina, levanta. Ele está dizendo: olha, eu venci o elemento da natureza, eu venci o mundo espiritual no endemoniado de Gadareno, eu curei a mulher do fluxo de sangue, qualquer tipo de enfermidade. A minha virtude é muito maior, e eu agora estou indo ao ápice de só quem realmente tem todo o poder pode fazer. Menina, sai do mundo dos mortos e vem. Aleluia. Ela ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. A pergunta que Deus faz para você nessa noite: o que você está temendo aí? Por que você teme essa enfermidade? Por que você teme essa luta espiritual? Por que você teme essas questões naturais da vida? Por que você teme a morte?
Por que você ainda teme algumas coisas que você sabe que você serve a um Cristo que ele não só é um Cristo que prometeu, mas é um Cristo que faz? Aleluia. É um Cristo que liberta. É um Cristo que transforma. É um Cristo que opera. Não, Deus não quer que você sinta a sua presença só quando alguém está com o microfone na mão. Não, Deus quer que você sinta a presença dele quando não tem ninguém com o microfone na mão. Aleluia, da sua casa, da sua família. Faça a sua intimidade com ele. Isaías 43, no verso 13, tem muita gente achando que quando ele diz assim: antes que houvesse dia eu sou, e ninguém é que possa fazer ele escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Tem muita gente achando que aquilo ali é Deus falando para as nações vizinhas. Não, irmão. Aquilo ali é Deus dizendo para o povo: olha, vocês estão nas minhas mãos. Não adianta clamar para as nações vizinhas e tirar vocês daqui não, tá? Vocês estão nas minhas mãos. E presta bem atenção, vocês estão dizendo aí, estão meio duvidosos do meu poder. Não, antes que houvesse dia eu sou. E ninguém é que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Ninguém vai impedir isso. Não tem saduceu, não tem zebuseu, não tem fariseu, não tem fariseu, não tem ninguém vai tirar vocês não. O verso 19 é bonito, né? Eis que faço nova todas as coisas. Mas se você pegar do verso 13 ao 19, ele está dizendo assim: se você me obedecer, se vocês crerem, se vocês se entregar, se vocês se lançar, vocês estão protegidos na minha mão. Ninguém vai tirar vocês. Aleluia. E eu vou operar tremendamente nova todas as coisas. Eu vou fazer. Porque eu sou um Deus que operando ninguém pode. Nos creia, você está numa campanha onde tem um tema aos pés da cruz. Tenha consciência que você está aos pés da cruz, aos pés desse que já fez tudo por você. Não tem nada, não tem problema, não tem situação que você coloque diante dele que ele não tenha poder para fazer. Pastor, mas ele ainda não fez, é porque tem um tempo para fazer, mas ele tem poder para fazer. Aleluia, glória a Deus. Ele tem poder para fazer. Pastor, em nome de Jesus ele vai fazer. Em nome de Jesus. Porque quando ele promete, ele cumpre. Mas a pergunta que eu te faço para me orar com você aqui: ele te fez a promessa já? Pastor, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você responde para você. Isso que você está esperando acontecer, você tem certeza que foi Deus que falou? Ou foi o homem que falou em nome de Deus? Desse jeito. Ih, pastor, a próxima está uma dúvida. Não. Só ficou com dúvida quem não tem intimidade no altar. Verdade. Porque as promessas que ele me fez não pode rodopiar na minha frente e falar assim: não foi ele que fez, porque eu conheço a voz dele. Aleluia. Não, isso aqui não é se vangloriando não, irmão. Paga preço, irmão. Verdade. Bota o joelho no chão. Sobe monte. Renuncia a café da manhã. Porque senão você vai ouvir muita gente dizendo o nome dele e vai ficar emocionado e não vai acontecer. Mas pastor, o profeta falou, mas o profeta também às vezes falha. Demais. O profeta às vezes também é levado pela emoção. O entusiasmo. Acontece. E não julga o profeta não, julga a profecia. Eu te faço novamente. O que você está esperando é Deus que te prometeu? Pastor, eu tenho certeza, eu conheço a voz do meu Deus, eu tenho intimidade com Ele. Então, meu irmão, levanta a cabeça, estufa o peito e diz assim: o meu Redentor vive e por fim Ele vai se levantar. Satanás, eu estou ainda na prova, mas eu vou cantar o hino da vitória. Eu ainda estou no processo do aperfeiçoamento, mas vai chegar a hora que Ele vai me coroar, Ele vai me entregar, a porta vai abrir, a enfermidade vai embora, o filho vai voltar, as drogas vai sair, porque Ele me prometeu.
Senhor, mas não está tirando a minha fé. Eu tenho esperança que eu não estou combatendo lá, mas eu estou combatendo aquele que vive e reina para todo sempre. Mas pastor, está deixando marca, está deixando lágrima, está deixando angústia. Tudo isso vai se converter em testemunho, porque Ele é fiel. Senhor, aqui está a tua igreja, meu Pai. Aqui está o teu povo. O pastor falou aqui sobre a fé. Senhor, não adianta, Pai, a palavra ser ministrada, a oração ser ministrada, o fogo do Senhor cair, a presença do teu Espírito Santo mover em nosso meio, se nós baixarmos as portas dessa igreja e ir para casa, e a dúvida entrar, a fé for minguada pelo não, pelo eu acho, não sei, talvez. Não, Pai, como o pastor profetizou aqui, nós precisamos crer, acreditar, que mesmo logo depois do término da campanha, eu ainda vou continuar crendo nas palavras que foi profetizado, porque eu ainda vou contar o hino da vitória, eu ainda vou testemunhar do milagre, eu ainda vou ser testemunha viva do Deus que liberta, do Deus que transforma, do Deus que muda a causa. Senhor, eu profetizo sobre a vida do teu povo, que o teu povo cante o hino da vitória, porque todas as bênçãos são para nos abençoar, mas são para a glória do teu povo. Que o teu povo possa testemunhar dos milagres, das bênçãos e das maravilhas, no nome de Jesus. E você que crê e recebe essa palavra, diga amém.